TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações, com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. O Irã faz exercícios militares e rejeita o pedido de Estados Unidos e União Europeia para desistir de um ataque a Israel. Morre aos 100 anos de idade o pacifista japonês Takashi Morita, que sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima. O Jornal Nacional começa agora. O Jornal Nacional teve acesso a documentos de uma operação policial em São Paulo que motivou o pedido de bloqueio de 8 bilhões de reais de contas de pessoas e empresas suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC. É no 9º andar desse prédio em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, que funciona uma empresa que diz oferecer serviços financeiros. A Forte Bank é investigada por lavagem de dinheiro, financiamento e custeio para tráfico de drogas. A empresa está em nome de Mathieu Aubin, de 24 anos. A Justiça decretou medidas cautelares contra Mathieu Aubin, como a proibição de sair da cidade. Segundo a polícia, quem opera a empresa é o padrasto de Mathieu, João Gabriel de Melo Yamavaki. A família mora nesse condomínio de luxo também em Mogi das Cruzes. João Gabriel foi preso na semana passada com outras 12 pessoas. Ele é suspeito de lavar dinheiro para o PCC. A Forte Bank é o nome fantasia da Fortepag. Segundo o Banco Central, essa empresa nunca teve autorização para funcionar. A polícia chegou até a empresa depois de uma apreensão de drogas numa cidade vizinha no ano passado. Eram 28 quilos de maconha e 8 de cocaína. Na casa estava Fabiana Manzini. Ela negou ser a dona da droga. Mas os investigadores afirmam que Fabiana estava sim envolvida com o crime. Segundo eles, ela intermediava o tráfico de entorpecentes para o marido, Anderson Manzini. A polícia diz que Anderson é um dos líderes do PCC e primo de João Gabriel, o homem suspeito de operar a Forte Bank, a empresa de supostos serviços financeiros. Anderson Manzini está preso desde 2002. No celular da mulher dele, Fabiana, os investigadores encontraram várias conversas. Uma delas, segundo a polícia, João Gabriel ajuda a comprar drogas no Paraguai. Foi esse primo, através da rede de banco dele, dos contatos financeiros dele, que operacionalizou a conversão, né, o câmbio, para conseguir os dólares para fazer a compra lá no Paraguai e trazer a droga aqui para o Brasil. O conteúdo do celular de Fabiana também levou a polícia a outros envolvidos. Com a ajuda de dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a polícia identificou movimentações suspeitas em 46 contas de vários bancos. Nessas contas, a polícia detectou movimentações de mais de 8 bilhões de reais. A Justiça decretou o bloqueio desses valores. Nós estamos falando de movimentação financeira, não de outros bens apreendidos. Há outros bens apreendidos que não entram no contexto desse valor. Então há um universo muito grande, é realmente uma expressão de magnitude ímpar. Uma dessas contas chamou a atenção do COAF. A conta recebeu diversos depósitos em notas de R$20. No relatório do COAF, os técnicos dizem que as cédulas tinham forte cheiro de maconha. O advogado que representa a Forte Bank, Mathieu Aubin e João Gabriel Yamavaki, disse que não há fundamento nas alegações de ligação da instituição com ações criminosas. Afirmou que está confiante de que as investigações demonstrarão a inocência dos sócios e a legitimidade das operações da empresa, e que a empresa está em processo de registro e autorização do Banco Central. A advogada de Fabiana Manzini disse que ela foi absolvida da acusação de tráfico das drogas encontradas na casa onde ela estava. Nós não conseguimos contato com a defesa de Anderson Manzini. Em Natal, uma operação da polícia e do Ministério Público Federal prendeu hoje um integrante da máfia italiana.
A investigação teve apoio de autoridades da Itália e revelou que a Cosa Nostra usou empresas fantasma e laranjas no Rio Grande do Norte para lavar dinheiro do crime. Os mafiosos investiram ao menos 300 milhões de reais em terrenos, mansões e imóveis comerciais no estado. Uma pesquisa Datafolha revelou que, a cada hora, mais de 4.000 brasileiros são alvos de alguma tentativa de golpe financeiro por meio de aplicativos de mensagem ou de ligações telefônicas. Eu recebo no e-mail toda hora. Diariamente, mais de uma mensagem. Falaram que limpava o nome, eu paguei uma que estava faltando e não descontaram. A abordagem é feita numa ligação ou por mensagem. A mensagem tipo, a sua compra foi aprovada no valor de R$ 4.999 ou foi rejeitada, entre em contato através desse telefone para desbloquear, algo do tipo. Tentam fazer a vítima acreditar que se trata de um contato da central de segurança do banco, da administradora do cartão de crédito, de uma loja. Olha, nós vimos que uma conta sua foi negada, tá? E nós queríamos saber, 3 mil, tal. Falei assim, gente, mas eu não tenho esse valor nessa conta. Aí automaticamente eu desliguei. Por quê? Tudo indicava que seria um golpe. Eles são cada vez mais frequentes. 1 em cada 4 pessoas sofreu tentativas de golpes virtuais desse tipo no último ano no Brasil. São mais de 4.600 casos por hora. Foi o que mostrou uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha de São Paulo, que ouviu 2.508 pessoas, a partir de 16 anos, em todas as regiões do país em junho. Mais de 10% dos entrevistados também afirmaram terem sido vítimas de golpes envolvendo Pix ou boletos falsos. Que eu estava devendo, e esse era o último, mais ou menos 200 e pouco, um dinheiro seu que nunca vai ter volta. E 13% compraram um produto que não foi entregue. O caso da Bruna. Comprei uma máquina de lavar e ela nunca foi entregue. E depois que eu descobri que o site, na verdade, era fake. Navegar na internet é como andar num bairro perigoso de madrugada. Você deve desconfiar de tudo e de todos. A grande orientação é nunca passar nenhum tipo de informação bancária por esses canais, sempre desligar a ligação e retornar nos canais oficiais ou na agência bancária para que diminua a chance desse crime relacionado ao indivíduo se passar por um canal oficial do banco. Outro alvo dos criminosos são os celulares. Cerca de 9% dos entrevistados tiveram um aparelho furtado ou roubado nos últimos 12 meses. Já fui assaltado, umas 3 vezes. O governo federal tornou mais simples o acesso ao aplicativo criado para ajudar as vítimas de roubo de celular, o Celular Seguro. Agora, basta informar o nome da operadora, o número do telefone e a marca. Mais de 2 milhões de pessoas já se cadastraram. No aplicativo, o usuário tem uma espécie de botão de emergência para bloquear o aparelho. O bloqueio pode também ser feito por uma outra pessoa de confiança cadastrada. O sistema envia uma mensagem para a Anatel, que bloqueia a linha e os aplicativos de bancos. O prejuízo total provocado pelos crimes virtuais e contra o patrimônio é estimado em 186 bilhões de reais em um ano. Há uma necessidade de integrar e repensar completamente a investigação criminal e fortalecendo, portanto, as polícias civis e que são as responsáveis diretas por essa atividade, que tem núcleos de excelência, mas que são insuficientes para lidar com a atual configuração do crime patrimonial. A Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 4 meses para que as empresas de tecnologia se adaptem a novas regras para os anúncios que elas veiculam aqui no Brasil. Em diversos países, o uso de redes sociais em ações criminosas aumentou a discussão sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. O lado obscuro das redes sociais está cada vez mais na mira da justiça no mundo todo. Promotores americanos do estado da Virgínia, por exemplo, investigaram a Meta, dona do Facebook e do Instagram, meses atrás, por facilitar a venda ilegal de drogas na internet.
Eles identificaram nas redes sociais anúncios de produtos ilícitos que driblam a inteligência artificial da empresa, responsável por identificar e bloquear conteúdos impróprios. Um porta-voz da Meta afirmou que a empresa trabalha com as autoridades para combater esse tipo de atividade e que quadruplicou o tamanho das equipes que trabalham com segurança desde 2016. A professora Marie Santini é diretora do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um laboratório de pesquisa e estudos de internet e redes sociais. Ela explicou que quando os anunciantes compram espaço nas plataformas, eles escolhem detalhadamente o público que querem atingir. Esse ambiente das plataformas digitais ficou muito atraente para o crime organizado, porque você consegue, de alguma forma, cometer um crime dentro da plataforma, escolher a vítima ideal, que vai ser mais vulnerável, e você consegue estar protegido pela plataforma, porque você fica protegido pelo anonimato. Essas plataformas não deixam explícito, nem é público quem anunciou e não verificam quem são essas pessoas ou organizações. Então, virou um ambiente muito propício e até muito seguro para todo tipo de crime na internet. As gigantes da tecnologia recebem milhões de dólares dos anunciantes todos os anos. Em janeiro deste ano, o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, foi ao Congresso americano. O senador republicano Josh Hawley, do estado do Missouri, apresentou dados divulgados por funcionários do Facebook. 37% das meninas de 13 a 15 anos admitiram que foram expostas à nudez na rede social em uma semana. 24% disseram que receberam ofertas sexuais. Sentados atrás do empresário estavam dezenas de parentes de jovens que morreram de overdose depois de adquirir drogas no Facebook. Mark Zuckerberg se desculpou. Sinto muito por tudo que vocês passaram. É terrível. Ninguém deveria passar pelas coisas que as suas famílias sofreram. Mas defendeu que seria errado regulamentar as redes sociais. Nos Estados Unidos, os legisladores têm buscado formas de responsabilizar as empresas de tecnologia pelo que é anunciado em suas plataformas. No Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério da Justiça também estão agindo. A Senacom entendeu que há uma relação direta de consumo entre os usuários das redes sociais e as Big Techs e que, por isso, o Código do Consumidor deve ser aplicado. A Secretaria publicou 95 normas para as redes sociais. As empresas vão ter 4 meses para se adaptar e terão que divulgar quem são os anunciantes, o que publicaram, quanto pagaram, qual foi o público-alvo e se a imagem foi gerada por inteligência artificial. Tudo isso em português e com fácil utilização, para que todos possam ter acesso. O professor da Universidade de Virgínia, Davi Nemer, destacou a importância de que esse primeiro passo seja seguido por um segundo. As Big Techs ficaram grandes e poderosas demais para que os próprios usuários pudessem ter qualquer tipo de efeito e demandar mudanças nela. Por exemplo, se a gente falar, se não houver uma mudança, nós vamos sair. Se saírem 10 mil, 20 mil usuários para as plataformas que têm bilhões de usuários, isso mal importa. Hoje, só o Estado, devido ao seu poder e seu tamanho, pode, sim, domar as Big Techs. Então, a solução número 1, ou seja, para começar a pensar as soluções mais eficazes, é justamente pensar em regulação. Não há qualquer caminho para frente de empresas mais justas ou que respeitem os contextos locais, as regras locais, sem qualquer tipo de regulação específica. As plataformas sabem tudo sobre nós, elas sabem absolutamente todos os detalhes, que horas a gente acorda, o que a gente consome, o que a gente conversa, o que a gente faz e o que a gente não faz. E a gente não sabe nada sobre elas, a gente não sabe nada sobre o que elas fazem com os nossos dados e a gente não sabe nada das relações que elas têm com os intermediários que se relacionam conosco como consumidores e como usuários e como cidadão. Então, é muito importante a regulamentação nesse sentido, para a gente tornar essas relações mais seguras, sem em nenhum momento, em nenhuma situação, limitar a liberdade das pessoas ou dos negócios. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. A seguir, o Irã rejeita o pedido do Ocidente para desistir de um ataque a Israel.
Morre em São Paulo o pacifista japonês Takashi Morita, que sobreviveu à bomba de Hiroshima. Vocês pensaram que a emoção tinha acabado no Globoplay, né? Eu quero ver você dançar. Reality show mais show do que nunca. Podem preparar pipoca. Levanta a camisa. É muita novidade. Tem no Globoplay. Trabalhar fora do Brasil, será? Restaurante gringo, vai curtir meu trampo? Tem que melhorar meu inglês, né? Estudar mais, dar um gás. Putz, a conta do gás. Queria ter a calma daquela mina. Ah, essa vaga já é minha. Mas falta experiência. Pra que tanta cobrança? Free não cobra nada. Tem conta e cartão grátis pra sempre. Além de cursos gratuitos pra você acelerar sua carreira. Começa agora. Santander. Essa vaga já é minha. Falta experiência, mas bora. Prezados. Segue o currículo. Não, isso aqui tá muito formal. Oi, gente. Aí é infantil demais. Como será que aquela moça faria? Parece tão segura. É muita loucura abrir meu salão. Pra que tanta cobrança? Free não cobra nada. Tem conta e cartão grátis pra sempre. Pra você começar suas transações mais protegidas. Começa agora. Santander. É muita loucura abrir meu salão? Claro que não. É meu sonho ter meu próprio negócio. Mas se der errado... Queria ser assim, tranquila com esse cara. Trabalhar fora do Brasil, será? Pra que tanta cobrança? Free não cobra nada. Tem conta e cartão grátis pra sempre. Além de chat 24 horas pra você ser atendido quando e onde quiser. Começa agora. Santander. Eu também adoro tênis Pé Baruel. O pé fica sequinho e cheiroso. É melhor ligar pra alguém, né? Amiga, adivinha que eu tô preso no elevador? E ainda tem pé cheiroso. A gente tá com você todo dia, fazendo companhia e fazendo diferença. Levando conteúdos importantes, gerando conversa, inspirando a mudança. Afinal, quem trabalha na Globo, trabalha também para esse Globo aqui. E para todo mundo que vive nele. Globo, fazer diferença todo dia. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto cria um comitê gestor formado por representantes de estados e municípios para administrar os novos impostos e distribuir as receitas. O projeto também estabelece que o imposto sobre herança vai ser progressivo, com base no valor do patrimônio, e que não haverá cobrança do imposto sobre herança para planos de previdência privada com mais de 5 anos. Os deputados ainda precisam analisar as sugestões de alterações na proposta e depois o projeto segue para o Senado. Em junho, o setor de serviços voltou a crescer no Brasil e atingiu um patamar recorde da série histórica iniciada em 2012, alta de 1,7%. As 5 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram resultado positivo, com destaque para o setor de transportes. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje uma nova estimativa para a safra de grãos. Em maio, a previsão era de 295 milhões de toneladas. Agora subiu para quase 299 milhões de toneladas. Mas ainda é menor do que a safra passada, que superou os 300 milhões. Segundo a Conab, a redução é efeito das adversidades climáticas, como as enchentes do Rio Grande do Sul. Olha aí as condições climáticas interferindo na economia brasileira. Boa noite, Eliana Marques. Como é que fica o tempo amanhã?
Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. A quarta-feira pode começar com nevoeiro nesta faixa extensa do leste da região sul até o de São Paulo e atingir aeroportos, como o de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o de Navegantes, no litoral de Santa Catarina, o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no Paraná, e Viracopos, em Campinas, no interior paulista. As mínimas previstas são de 4, 5, 1 e 7 graus. Depois o sol aparece, mas nada de calor. Curitiba e Rio de Janeiro, que tiveram a manhã mais fria do ano hoje, podem amanhecer alguns décimos mais geladas, com 1 e 8 graus. Belo Horizonte tende a esfriar mais, até 9. Temperaturas baixas também em Porto Alegre, com 6, em São Paulo com 7 e em Florianópolis com 9 graus. Campo Grande e Vitória com 14 e 15 estão mais frias do que o normal para o mês. E nem à tarde os termômetros sobem muito em Vitória, 23 graus. Já em Campo Grande, 30. Em Brasília e Aracaju, 28. No norte, as temperaturas vão de 31 em Boa Vista a 36 em Palmas. As capitais mais quentes devem ser Teresina e Cuiabá, com 37. São Paulo esquenta uns 6 graus em relação a hoje. Vai para os 22. Em Florianópolis, 18. Em Porto Alegre, 17. E há possibilidade de gear na fronteira com o Uruguai, nas Serras do Sul, no leste do Paraná e na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Já da metade oeste de Minas até o sul do Acre, é o ar seco que predomina. Umidade baixa também nos estados do Centro-Oeste, no norte do Paraná, no interior de São Paulo e no sertão do Nordeste. Nas áreas em verde, chance de chover, com risco maior no litoral baiano. E se chover o que está previsto para Salvador, a cidade alcança a média de agosto já no fim de semana. As instabilidades devem se manter na costa da Bahia por causa dos ventos úmidos, empurrados por uma frente fria em alto mar. Associado a ela, há um ciclone extratropical e também há uma alta pressão responsável pelo ar frio. Esses sistemas juntos formam uma pista de ventos que explica essa grande área de ressaca. Segundo a Marinha, as ondas podem chegar aos 4 metros por mais 2 dias. Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. O governo iraniano rejeitou apelos internacionais para não atacar Israel. O Irã está determinado a defender sua segurança nacional. Foi o que disse hoje o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país. Nasser Kanaani disse que não há lógica política impedir que o Irã não retalie Israel. Essa declaração foi uma resposta à Alemanha, França e Reino Unido. Esses países e os Estados Unidos pediram ontem que o Irã não reaja. Hoje, as Forças Armadas iranianas fizeram exercícios militares no norte do país. O secretário de Estado americano Antony Blinken cancelou a viagem que faria hoje a Israel, mas aprovou mais de 20 bilhões de dólares em vendas para os israelenses de caças e munições para tanques. 2 autoridades americanas irão ao Oriente Médio para tentar diminuir a tensão. Hoje, o Hamas lançou 2 mísseis em direção a Tel Aviv. Um caiu no mar e outro dentro de Gaza. Os disparos foram uma reação à morte de 19 pessoas no sul do território palestino. O Hamas responsabilizou Israel. 3 autoridades do Irã disseram à agência de notícia Reuters que apenas um acordo de cessar-fogo em Gaza poderia adiar a retaliação. Na quinta-feira, há uma negociação importante sobre isso, entre Estados Unidos, o Egito e o Catar. O presidente americano Joe Biden disse que está difícil chegar a uma trégua, mas declarou esperar que o Irã desista de um ataque se essas negociações derem certo. O Hamas afirmou que não vai participar da reunião. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusa o grupo terrorista de dificultar as discussões sobre um cessar-fogo. Mas, de acordo com o jornal The New York Times, Netanyahu também está colocando entraves. O jornal afirma ter obtido documentos que mostram que Israel fez 5 novas exigências nos últimos meses.
Entre elas, o governo teria voltado a exigir que Israel fique com controle de um trecho da fronteira entre Gaza e o Egito. O gabinete de Netanyahu não contestou os documentos, mas respondeu que não incluiu novas condições. Disse que apenas esclareceu detalhes para facilitar a negociação. Ainda de acordo com o The New York Times, críticos de Netanyahu dizem que ele se preocupa em manter a coalizão do seu governo, que tem políticos de extrema-direita contrários a um cessar-fogo. Entre eles, Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional. Hoje, ele provocou a opinião pública mundial ao levar fiéis judeus até a esplanada das mesquitas ou Monte do Templo. A montanha em Jerusalém é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos e judeus. Mas, de acordo com as regras de convivência em vigor, os judeus não podem rezar no lugar onde fica a mesquita de Al-Aqsa. O gabinete de Netanyahu repreendeu Ben-Gvir e disse que as regras precisam ser respeitadas. 2 anos e meio depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, o governo ucraniano afirmou que está expandindo a ofensiva na região russa de Kursk. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as tropas ucranianas já ocuparam 74 cidades em uma semana, forçando a saída de 200 mil moradores, e que a incursão vai atrapalhar o envio de novos contingentes russos para áreas ucranianas já ocupadas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou a operação como uma provocação e prometeu retaliar. Morreu em São Paulo, aos 100 anos, o pacifista japonês Takashi Morita. Ele foi um sobrevivente da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos sobre Hiroshima no último ano da Segunda Guerra Mundial. Durante os últimos 40 anos, o senhor Takashi Morita repetiu, por onde foi, um mesmo pedido. Nunca mais aqui no mundo bomba atômica. Foi na luta pela paz que ele encontrou a forma de lidar com o dia que mudou a vida dele. Hiroshima de 21歳の時、原子爆弾の体験をいたしました。8時15分、ものすごい光線と爆風によって10メートルぶっと飛ばされました。目の前の2階建ての建物がバーッと潰れました。Ele era policial militar e sobreviveu a uma explosão que matou instantaneamente entre 60 e 80 mil pessoas. Morita se mudou do Japão para o Brasil quando tinha 31 anos, mas foi só com 60 que ele se tornou um ativista pela paz. Ele fundou a Associação dos Sobreviventes da Bomba Atômica e passou a percorrer o país. Até os seus 95 anos, nós viajávamos dando palestra em vários colégios aí pelo Brasil afora. Então, grande quantidade de pessoas nos ouviram aí pelos 4 cantos do Brasil. A filha lembra que os jovens sempre foram o objetivo principal de Morita e a maior esperança dele. Ele falava assim, olha, nós, velhos, estragamos o mundo, vocês têm que consertar. A associação chegou a ter 270 pessoas. A Junko Watanabe é uma delas. E para quem foi batizada pela bomba nuclear, as guerras de hoje tocam de uma maneira diferente. A guerra está começando em muitos lugares dessa terra. Todo dia notícia. Ucrânia, Palestina, Gaza, criança morrendo. Né? Não pode, não pode. E foram justamente essas guerras que, no final da vida, deixaram uma certa frustração para Morita. Ele falava assim, Yasuko, a gente não trabalhou direito, tinha que ter feito mais, sabe? E, assim, foi uma tristeza que ele acabou levando, né? Porque viu que a Ucrânia, né? A Gaza, essas coisas assim, deixavam ele muito triste. Muito se faz assim para a guerra, né? E pouco se faz para a paz, né? Isso a gente tem que reverter. A seguir, a aeronáutica analisa os dados e diálogos gravados nas caixas pretas do avião da Voipaz. O agro é tudo e tá em tudo. Tudo mesmo. Não
Bolo que o Augusto encomendou para fazer surpresa pro Caio, seu marido. Ele escolheu aqui na doceria da Joana. Toda semana ela enche o carrinho com os melhores ingredientes: farinha, ovo, leite e não pode faltar o recheio mais pedido: chocolate. Esse veio do sul da Bahia, onde as sementes de cacau seguem para a fábrica depois de colhidas na fazenda da Patrícia. Ela usa o sistema agroflorestal conhecido como Cabruca. Pés de cacau sob a sombra de árvores nativas, preservando a biodiversidade dessa região tão especial para o Brasil. Tá na nossa vida, tá na nossa gente. Agro, de gente pra gente. Apoio Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. E Volkswagen Amarok, a picape do agro. 7 Expo 2024. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. TV 3.0, inteligência artificial, streaming, negócios, produção, conectividade e rádio. 7 Expo 2024, de 19 a 22 de agosto em São Paulo. 7expo.com.br. O número de casos de pacientes jovens com acidente vascular cerebral vem aumentando nos últimos anos. Quadro súbito, agudo e sem dor, né? Então, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, o paciente passa a ter os sintomas, desenvolver os sintomas e evolui progressivamente. O JA desta quarta-feira traz esse alerta. É 15 para o meio-dia. Essa é a conta corrente do seu banco. Aqui você coloca o seu dinheiro e ele rende 0. Não sai do lugar. E essa é a conta rendeira do PagBank. Você coloca o seu dinheiro e ele rende 100% do CDI, sem você fazer nada. Saia já do seu banco e venha para o PagBank. Em menos de 3 minutos, você baixa o app e abre sua conta rendeira grátis. PagBank. Seu dinheiro rende mais. Peritos do CENIPA estão analisando gravações das caixas pretas do avião da Voipasky em que morreram 62 pessoas. Familiares das vítimas do acidente com o avião da Voipasky participaram de uma cerimônia conduzida pela aeronáutica na base aérea em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os militares ajudaram a transportar 3 urnas. Em seguida, o KC-390 da Força Aérea Brasileira decolou com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a Cascavel, no Paraná. Na cidade paranaense, as famílias recusaram a oferta da prefeitura de um velório coletivo. Hoje, parentes e amigos prestaram as últimas homenagens ao casal Antônio Deuclides Zini Júnior e Karine Zini. Em Moreira Salles, também no interior do Paraná, os corpos de Daniela e Yalis Froda foram enterrados pela manhã. Uma cicatriz que vai ficar pro resto das nossas vidas, dos nossos corações. Até agora, o Instituto Médico Legal de São Paulo identificou 45 das 62 vítimas do acidente. 27 corpos foram liberados. Uma vez feita a identificação, existe toda uma checagem de se está tudo certo e o preenchimento de uma grande quantidade de documentos necessários para o procedimento de sepultamento. Alguns corpos serão submetidos a exame de DNA. Peritos do IML se reuniram hoje com parentes das vítimas num hotel na capital paulista para tirar dúvidas sobre esse processo de identificação. A aeronáutica confirmou hoje que conseguiu extrair as informações das 2 caixas pretas do ATR-72. Daqui para frente, os peritos vão analisar as conversas entre os pilotos e deles com os controladores de voo. O som de alarmes também é um elemento importante para a investigação. Já o gravador de dados vai permitir que o CENIPA tenha detalhes sobre o funcionamento do avião. Pela manhã, peritos do Instituto de Criminalística voltaram ao condomínio em Vinhedo, onde o avião caiu, para escanear e mapear o terreno. As imagens serão usadas num laudo 3D. Hoje, a Voepaz cancelou todos os fretamentos que sairiam do aeroporto de Porto Seguro, na Bahia. Também suspendeu os voos de Natal e Fortaleza para Fernando de Noronha.
O trajeto é feito com o mesmo modelo de avião que caiu na sexta-feira. A empresa disse que os cancelamentos fazem parte de uma reorganização da malha, mas não explicou os motivos dessas alterações. Agora à noite, a Voo e Paz divulgou um comunicado do presidente da companhia, comandante Felício. Ele diz que a empresa está prestando toda a assistência às famílias das vítimas. E quero começar expressando mais uma vez toda a minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo neste momento de profunda dor, principalmente os familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do voo 2283. Toda a nossa equipe está voltada para garantir assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Desde que assumi a presidência dessa empresa em 2004, sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Os bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. A reportagem cita 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Depois desse áudio, segundo a reportagem, os 2 iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Na época, o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar os perfis dos 2 apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Ordenou a quebra de sigilo bancário e cancelou os passaportes. Moraes alegou que eles postaram discurso de ódio e atos antidemocráticos. De acordo com a reportagem, depois de Talhaferro, do TSE, encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do STF, manda prints de postagens do jornalista e cobra alteração de documento para a inclusão de mais manifestações. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Numa outra mensagem, segundo o jornal, Talhaferro manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE a pedido de Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral.
Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes declarou que nos inquéritos das fake news e das milícias digitais fez diversas determinações, requerimentos e solicitações a inúmeros órgãos nos termos regimentais, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota afirma que o TSE, no exercício de poder de polícia, tem competência para realizar relatórios sobre atividades ilícitas como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que os relatórios descreviam de maneira objetiva postagens ilícitas nas redes sociais por estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Que vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviados à Polícia Federal para continuidade das diligências, sempre com a ciência da Procuradoria-Geral da República. A nota afirma ainda que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. O juiz Ayrton Vieira não se manifestou sobre a reportagem. Eduardo Talhaferro declarou ao jornal Folha de São Paulo que cumpria todas as ordens que lhe eram dadas e não se recorda de ter cometido qualquer ilegalidade. A seguir, a volta da Conmebol Libertadores depois de 2 meses. O BNDES acredita na força e na capacidade de superação do povo gaúcho e apoia o Rio Grande do Sul. Por isso, adotamos medidas que contribuem para a reconstrução do Estado. Suspendemos por 1 ano a cobrança dos financiamentos existentes com o BNDES para empresas e produtores rurais de municípios em situação de emergência e disponibilizamos 15 bilhões com condições especiais de pagamento para financiar principalmente compra de máquinas, capital de giro e projetos de investimento. Estes recursos podem ser acessados por meio dos bancos, cooperativas de crédito e agentes financeiros repassadores. O BNDES está ao lado das empresas, empreendedores e produtores rurais gaúchos, reconhecendo a contribuição de cada um para o desenvolvimento do país. Conheça todas as medidas em nosso site e fale com o gerente do seu banco. Tudo que o BNDES faz, faz por todos. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, União e Reconstrução. Você acha mesmo que você tem a mãe de me vencer no cartola? Ah, qual é, Caioba? Abre o seu olho nesse retorno, hein? Cria a sua liga do zero. Desafie amigos. E concorra ao sorteio final de 100 mil. Vire Pro pela metade do preço. Cartola Pro, tô dentro. Olá, boa tarde. Você tá no meu escritório, pena que eu não tô pessoalmente aí. Quer me contar como é que você começou? A MySoft nasceu no meu deserto pessoal. Quem foi a pessoa que te ajudou? Pedro, do Itaú. Ele falou assim, cara, o que você precisa? Eu preciso de uma conta corrente e de alguma grana pra eu começar. O banco me ensinou sobre finanças. Só é possível com a relação humana. Quem eu vejo é o Pedro, é o Ronaldo. Não é um Disque 1, Disque 2, Disque 3. Com o Itaú Empresas, você tem um banco digital e humano. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Eu amo falar de futebol. Já tem gente que ama uma receita nova. Mas o que todo mundo ama mesmo é um Wi-Fi que pega na casa toda. Toda mesmo. Banda larga de 500 mega mais 2 Wi-Fi Mesh por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Vem na confiança, mostra essa vontade. Chama a responsa, bate no peito. Chama que é jogo, chama de novo, vai. Ninguém segura. Bate no peito, moleque. Bate no peito. Entra confiante no jogo. Sporting Bet. A transmissão da Conmebol Libertadores 2024 na Globo é um oferecimento de Sporting Bet. Seu futebol muito mais divertido. Faz o Sporting Bet aí. Santander, conheça o Free, conta e cartão grátis para sempre. E claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama.
Falta exatamente um mês para começar uma edição histórica do Rock in Rio. O primeiro show do primeiro dia do primeiro Rock in Rio foi de um homem com H, latino-americano. Imagina, né? Entrar semi-nu, uma tanguinha de onça, uma pena de gavião aqui na testa, porque eu sou homem, menina, eu sou homem. E como sou? Alguém me jogou um ovo cozido. Eu disse, o quê? Um ovo cozido pra cima de mim? Vai de volta. Quer mais rock and roll que ele? Ney Matogrosso agora se prepara para botar o bloco na rua de novo na edição que marca os 40 anos do festival. Os Paralamas também marcaram a estreia e estão de volta pra gente continuar olhando pro Herbert Viana e companhia firmes no palco. Porque você não olha pra mim, me diz o que é que eu tenho de mal. Porque você não olha pra mim, em cima dessas rodas também bate um coração. É uma alegria sem tamanho estar de volta no Rock in Rio, porque a nossa apresentação de 1985 foi fundamental na história e na trajetória da nossa banda. Há um mês da edição que celebra a própria história, o Rock in Rio começa a pôr de pé a cidade para chamar de sua, com os palcos Mundo e Sunset nas mesmas dimensões para comportar o tamanho dos artistas nacionais e internacionais que continuam fazendo essa história acontecer. Também tem Imagine Dragons, Ed Sheeran, foi o maior concerto do Rock in Rio Lisboa esse ano. Cara, muita coisa boa. Katy Perry no dia delas, né? Dia 100% feminino. De volta no tempo, véspera da eleição indireta de Tancredo Neves para presidente. Barão Vermelho no palco. Que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã. Um Brasil novo. O Barão vem para a terceira presença no Rock in Rio, sem Cazuza nem Frejá, para lembrar que a história muda, mas a música fica. Estamos, meu bem, por um tris. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Começaram hoje as oitavas de final da Comebol Libertadores. É o grande símbolo da maior conquista possível na América do Sul, a Taça Libertadores. Quem tem na coleção, claro, gosta de ostentar. O Fluminense carrega um adesivo no peito para mostrar que é o atual campeão. Honra que o Atlético Mineiro já teve em 2013. Na luta pelo bi, pega hoje o San Lorenzo da Argentina nas oitavas de final. Mas tem outro adesivo que fica na manga, com o número de vezes em que um time ganhou a Libertadores. E até hoje, nenhum clube brasileiro teve 4 no uniforme, reservado aos tetracampeões. Entre os 5 tricampeões do país, apenas o Santos não está na atual edição. Nas oitavas, o Flamengo enfrenta o Bolívar da Bolívia. Já o São Paulo tem pela frente o Nacional do Uruguai. E o Grêmio enfrentou agora há pouco o Fluminense. O tricolor carioca abriu o placar num lindo passe do Ganso que o Lima aproveitou bem. Depois do cruzamento do Soteldo, a bola bateu na mão do Esquerdinha dentro da área. Pênalti. E o Reinaldo empatou, 1-1. O Grêmio virou também com o Reinaldo, de falta. Amanhã no estádio Newton Santos tem mais um confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras, que desde o ano passado também vem sendo concorrentes diretos pelo título do Brasileirão. Em conquistas da Libertadores, o placar está 3-0 para o Palmeiras. Mas na única edição em que os dois times se encontraram antes, em 1973, deu Botafogo. Eliminou o time paulista e chegou até a semifinal naquele ano. O Palmeiras tem muita tradição, é um time muito duro em Libertadores. E óbvio que cada ano que passa os adversários te conhecem mais, vê mais coisas a teu respeito e acaba dificultando mais. Todo mundo trata essa competição diferente por ser uma competição muito grande, torcedores, jogadores, vê que é um ambiente muito forte que se cria e eu acho que tem tudo para ser um grande Libertadores para o Botafogo. Logo mais, depois do Profissão Repórter, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.